Despertar Debate, como tem sido habitual, todas as terças-feiras entramos em sua casa, hora 15, para lhe trazer este debate, onde olhamos para os pontos que marcam a sociedade moçambicana. Como tem sido habitual, hoje vamos olhar para três temas. O primeiro tem que ver com a celebração do Dia do Trabalhador, este dia que é celebrado a nível mundial e na cidade de Maputo, ou melhor, em Moçambique, e na cidade de Maputo, ah, esteve, ou melhor, foi o palco onde acolheu, neste caso, as cerimônias centrais, que foram dirigidas primeiramente pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, aí, ou melhor, aqui no espaço da Praça dos Heróis Moçambicanos, mas também os trabalhadores tiveram seu espaço onde marcharam na Baixa da cidade, concretamente na Praça dos Trabalhadores, onde deixaram ficar várias inquietações ligadas aos baixos salários, às péssimas condições de trabalho, entre outros pontos que apoiam então a classe laboral. Mas também vamos olhar para o segundo tema que tem que ver com este resultado da CRED, que diz que não há condições para a realização das eleições distritais em 2024. Esta comissão diz que não há condições para a realização do pleito em 2024. Mas um ponto é que vai merecer análise aqui do meu painel de luz, mas também a sua atenção aí do outro lado de casa, falo sim do caro telespectador e também do nosso internauta. E por último, vamos olhar para a CNE, que junta-se a 68 organizações da sociedade civil para, neste caso, garantir eleições livres, justas e transparentes. São esses pontos que vão merecer atenção, como já tinha dito. E sem mais que dizer, vou cumprimentar aqui o meu painelista, Ilustro Galo. Boa tarde, é mais uma terça-feira onde vamos conversar e também é oportuno deixar o seu ponto prévio para hoje. Boa tarde, saudar os colegas aqui do colega de painel, o Dr. Kamsadini, saudar assim o moderador, saudar também os telespectadores em casa e a todos os internautas espalhados por esse país e no mundo em geral. Bom, trago dois pontos prévios. O primeiro ponto tem que ver de fato com o processo que está a decorrer agora do recenseamento eleitoral, tendo em conta que iniciou este processo no dia 20, de forma lenta, já conhecemos as vicissitudes deste processo, a questão da avaria dos mobiles, a questão da morosidade no atendimento, a questão de várias vicissitudes que já foram reclamadas aqui, que todo mundo já sabe e a própria CNE também já se pronunciou sobre este efeito. Mas quero trazer aqui uma abordagem que está a apoquentar até os que estão dentro deste processo, os brigadistas. Os brigadistas, neste momento, estão a trabalhar mas muito mal, porque ainda não receberam seus ordenados. Eu estou a falar em especial do distrito de Marraquém, ainda não receberam seus ordenados, não têm dinheiro de transporte, por isso que os postos de recebimento às vezes abrem acima da hora indicada pela lei, que são 8 horas, mas porque os brigadistas devem percorrer alguns quilómetros a pé, porque não conseguem prover o seu dinheiro de transporte, porque ainda não receberam nenhum subsídio, e isso está a trazer muitos problemas para este processo. Queremos apelar à CNE, o próprio STAI, que é o próprio administrador deste processo, para que de fato olhe para este assunto e comece já a prover ordenados para essas pessoas, porque também precisam de aliviar alguma coisa naquilo que é o processo do trabalho que vão fazendo ao longo desses 45 dias. O outro ponto prévio tem a ver com aquilo que é a conjuntura social que nós vivemos em Moçambique, em que nós temos um governo que prega-se pelo combate à corrupção, prega-se pelo combate ao nepotismo, prega-se pelo combate a todos os males que apoquentam a nossa sociedade, mas se lembrarmos, aprovou-se o decreto 79/2022 no dia 30 de dezembro, que este decreto, no nosso entender, entendíamos que visava de fato melhorar aquilo que é a prestação de serviços nas adjudicações de vários fornecimentos de bens ao Estado, mas o que acontece é que esta lei abre espaço abre maior espaço para ajustes diretos. E nós entendemos que os ajustes diretos são aqueles ajustes que possibilitam ou abrem espaço
para maior índice de corrupção neste processo. Porque se nós temos ajustes diretos, não por ajustes públicos, aquilo que são concursos públicos, abrimos aqui o espaço de nepotismo em que o indivíduo que está à frente desse processo pode até negociar certo fornecimento de bens e serviços a um amigo próximo, que está a acontecer agora. Nós já assistimos neste processo das adjudicações de milionárias que está a acontecer no STAI. Estamos a assistir em várias adjudicações que vão acontecendo por causa deste decreto. Então queremos apelar de fato. Parece estarmos a brincar com aquilo que é a linha da sociedade. Se nós queremos combater o nepotismo, queremos combater a corrupção, devemos desenhar leis de fato que visam a aplicabilidade desses instrumentos para o combate daquilo que nós pretendemos, porque o mal neste momento que assola o país é a corrupção e o nepotismo neste país. Obrigado, Luz Tringal, Samsudine, boa tarde, bem-vindo a mais um espaço de Despertar Debate. É oportuno também deixar ficar o seu ponto para hoje. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar a si ao nosso moderador Comboio. Em segundo lugar, saudar aqui o meu colega Angal. E, por último, cumprimentar o telespectador lá em casa. E também agradecer a Deus pela vida que nos dá para poder comunicar adiante da nossa sociedade. Que muito quero ouvir sobre nós, sobre aquilo que é o andamento do nosso país. Eu tenho 2 pontos assim como colega, mas primeiro vou me fazer valer daquilo que é a minha formação. Estou a falar aqui de uma data histórica que hoje assinala-se para muitos moçambicanos que às vezes não tenham conhecimento disto. Hoje estamos no dia 2 de maio. Assinala-se um fato, acho que é muito importante para aquilo que é a história de Moçambique e também para aquilo que é o nosso cinema e para aquilo que é a nossa sociedade, porque estamos a tratar de uma história que depois foi posta a circular do ponto de vista de cinema. Esse cinema que foi escrito por Licínio de Azevedo. Estamos a falar de um cineasta brasileiro que apareceu em Moçambique na década 70 até os dias de hoje. Trabalhou para o desenvolvimento de cinema em Moçambique. Mas o assunto que eu estou a tratar aqui foi desenvolvido ou teve inspiração naquilo que é a vida de um médico e missionário suíço que havia dedicado a sua vida para trabalhar sobre uma nação que acabava de ter assim a independência numa altura que Moçambique estava em crise. Estamos a falar do médico René Ganhou, que foi assassinado na vila da Manhissa quando estava em direção ao Chinavano no dia 2 de maio de 1990. Então, cai aí o provérbio da nossa sociedade que diz Massassan a falar patin. Estamos a falar de um médico que sai da sua terra para ajudar um país e dentro da guerra civil o homem foi morto. Então, teve a inspiração para o Licínio de Azevedo, o cineasta que também veio desenvolver aquilo que era a ideologia que estava a ser, dada naquela altura pelo governo de Moçambique independente. Então, portanto, hoje não comemora, assinala-se essa data, a morte deste médico que deu a inspiração àquilo que é a escritura do cineasta Licínio de Azevedo, Massassan a falar com a Tina. Essa é a história de muitos homens que tanto lutam por estados ou por regiões, acabam morrendo no mato. O outro ponto que eu poderia trazer aqui está relacionado com a juventude, mas ao mesmo tempo com aquilo que é o trabalho. Ontem nós comemoramos o Dia Mundial, o Dia Internacional do Trabalhador, mas estamos a falar, gostaria de falar aquilo que é a resiliência da juventude no meio da informalidade que foi implantada em Moçambique. Estamos a falar de jovens formados e não formados, que não têm tido espaço para fazer valer aquilo que é o seu conhecimento. Mas, acima de tudo, nós temos esses jovens a ser resilientes a essas condições. Eles têm desenvolvido várias atividades para
fazer, desenvolver aquilo que são as suas famílias para dar de comer aos seus filhos. Então, é essa resiliência dos jovens que eu queria aqui saudar, é essa resiliência que eu queria aqui falar dela para dizer que aos jovens que sim, vamos continuar com aquilo que é a força que nós temos, apesar de não ter aqui um carinho por parte do Estado. Estou a falar da questão da viabilização ou da tentativa de compreender o esforço que é dado pela juventude através de financiamento de diversos programas. Nós temos muitos jovens dentro da sociedade que têm apresentado diversas ideias, mas não têm tido um acompanhamento. E são ideias que poderiam desenvolver não só ao indivíduo, mas toda uma sociedade. Muito bem, Samsudino, obrigado. É momento sim de seguirmos para o primeiro tema. Vamos chegar para as comemorações do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e na cidade de Maputo, vários trabalhadores, mas também em várias províncias, em vários pontos do país, onde houve réplica das comemorações. Os trabalhadores clamam ou continua esta exigência de melhores salários, melhores condições de trabalho, respeito e, acima de tudo, a carga horária deve ser muito bem regulada. Ou melhor, Ilustre Ngalo, começo por ti. Como é que olha para estas celebrações que as reclamações são contínuas, desde os tempos remotos até hoje? Os trabalhadores, sempre que chega o 1º de maio e tem esta oportunidade de passar ali com dísticos, falo sim da Praça dos Trabalhadores, levantando dísticos, cânticos, não são sempre escritas que aparecem ali nos dísticos, escritas agradáveis, escritas de agradecimento, são sempre sim reclamações. Como é que olha para este ponto? Bom, permita-me primeiro saudar a todos os trabalhadores moçambicanos, todos aqueles que ao amanhecer pegam na sua enxada, na sua katana, na sua banca, no seu plástico, no seu balde, qualquer instrumento que usam, a busca de sobrevivência, a busca de sustento. Eu saúdo e dou votos de que o país precisa de nós, devemos continuar a ir atrás, porque Deus nos deu esta terra, nos deu a terra de fato, e temos que produzir, temos que trabalhar muito, porque é da terra que vamos viver. Indo à pergunta que me coloca sobre o Dia Internacional do Trabalhador, se estamos lembrados, nós tivemos os 2 anos de pandemia, que nós tivemos de 2020 para cá, não tínhamos aquele aparato que nós vimos de termos espaço para irmos desfilar e colocar as nossas inquietações e tentarmos trazer aquilo que é abordagem, daquilo que é o nosso sentimento como Estado. Nós vimos agora, através do decreto ministerial, houve uma aprovação de novos salários para o setor privado, obviamente, porque o setor público é aquele que teve a aprovação da tabela única salarial, que é o famoso TSU, que também até hoje não tem o seu desfecho, porque ainda não se faz sentir no bolso do funcionário público. Mas vemos até esta tabela nova aprovada há dias, que é uma tabela também que não traz aquilo que são as linhas de satisfação que deviam alimentar a felicidade do trabalhador neste país. Por quê? O salário mínimo continua a ser baixo, 5.800, se não perco a memória. Este salário não faz daquilo que é a cesta básica, daquilo que o moçambicano pretende, porque o custo de vida subiu. O que acontece quando há aquele tipo de reclamações? Não é porque as pessoas não se asseiam, é porque as pessoas não têm. E as pessoas conseguem ver, os que estão à volta dele, que ostentam melhorias na sua vida. Quando eu tenho um vizinho que tem 3 carros, é verdade, estamos a falar de democracia, os países em democracia,
costuma-se desenhar que aquele produz mais, aquele que ganha mais, vai fazendo mais, mas estamos a falar numa linha em que nós vivemos em bairros perurbanos, esses bairros urbanos das cidades, em que nós temos um vizinho que tem condições que superam até se calhar 4, 5 vezes a mim. O que é que eu devo dizer se quando eu acordo de manhã também vou ao mesmo local de trabalho, mas eu vejo que alguém está a me superar? É preciso que nós tenhamos essa concepção de que em nenhum momento nós devemos ir à praça para aplaudir que o governo aprovou o melhor salário, aquilo, porque ainda continuam a prevalecer os mesmos problemas de ontem. Estamos a falar de problemas em que o moçambicano não consegue prover, pelo menos, a alimentação. A coisa mais essencial de qualquer ser humano é a alimentação da própria sua família. Não consegue prover isso. Através deste salário aprovado, aumento de 200 meticais, se não 200 ou 300 meticais. Como é que nós podemos ir à praça para aplaudir este governo? 2. Se nós estamos a fazer esse tipo de comparação, é um Estado, nós temos um Estado, que eu não sei se temos um outro igual, em que no mesmo Estado, a fazermos o mesmo trabalho, mas alguns são aprovados para ganhar mais em detrimento dos outros. Se nós temos uma função pública que está aprovada agora, estamos a 8 mil, quase aproximadamente 9 mil meticais como salário mínimo, e nós estamos a aprovar o outro salário mínimo para outro setor, que está a 5.800. Estamos a falar de uma explosão. Estamos a falar de linhas diferentes. Então, não é possível que o indivíduo que está no setor privado vá à marcha para marchar com um funcionário público, que ambos têm a mesma dimensão em termos de hierarquia. Um ganha 5.800, o outro ganha 9.000. E esses dois vão ter que marchar em paralelo, ou vão marchar satisfeitos em simultâneo. Não é possível. Não, nós temos um Estado que eu não tenho outro nome, além de dizer que estamos a falhar muito naquilo que é o processo de administração estatal no nosso país. No meu ponto de vista, não é possível que tenhamos essa disparidade salarial quando todos nós somos pertences do mesmo povo, do mesmo país. Estamos a dizer que o bom patrão neste momento é o Estado, porque o Estado está a dar salário mínimo a 9.000 meticais. Então, neste momento, vamos declarar uma guerra em que qualquer cidadão moçambicano, a única coisa que tem que fazer é tem que conseguir um emprego no Estado. E este emprego no Estado, que o Estado está a tentar buscar, porque esta abertura de o setor privado pagar menos em detrimento do Estado, cria esta clivagem de que nós todos temos que começar a pensar no Estado, porque o Estado é que paga mais. Então, nós estamos aqui a trazer várias abordagens, criamos leis e leis que depois de amanhã vão nos dar as suas consequências negativas. Então, temos que, de fato, tentar trazer esta abordagem aos dirigentes para que tenham a consciência de que, muitas das vezes, quando estão sentados a desenharem aquilo que são as linhas de gestão do Estado, devem pensar nesta disparidade, porque essa disparidade no futuro vai nos trazer uma conflitualidade que não é justa. Agora, vimos também uma situação aqui na Praça dos Trabalhadores, uma baixa afluência de pessoas. Não, mas também podemos lembrar que há meses tivemos uma situação em que as pessoas tentaram marchar de forma também para colocar os seus interesses. Estamos a falar da juventude que queria de fato trazer uma abordagem de que é preciso enaltecer o Azagaia, o jovem que teve a coragem de dizer o que pensa, de dizer o que acha que é melhor para os moçambicanos, e disse. E essa coragem era preciso ser enaltecida pelos jovens, e os jovens pegaram os seus dísticos, foram à rua, que era para poder manifestar e dizer à sociedade em geral que nós apoiamos as ideias do Azagaia, que os nossos dirigentes devem ter uma outra consciência, não estes que estão a usar hoje. Foram vaiados, foram chamboqueados. Tive eu a mesma percepção de que a marcha do dia 1 de ontem, esta afluência que era esperada pela OTM Central Sindical de 30.000 marchantes, podia de fato não acontecer, porque logo pela manhã já haviam blindados naquela praça, a Praça dos Trabalhadores, e quem passasse por lá ver blindado podia comunicar ao seu parente que nem vale a pena. Acho que vamos ter que também ser chamboqueados aqui. Então, nós estamos num país em que ir
marchar por uma causa justa, pelas datas comemorativas, é preciso preparar-se primeiro. Tem que mandar alguns rebenta-mina para perceber o que está acontecendo no terreno. E depois, mais tarde, vão nos avisar que é para estar livre, venham lá. Então, estamos num estado extremamente difícil para fazer esse tipo de marcha. Então, são dias comemorativos que vamos tentar ver se esta democracia abre espaço para podermos continuar a colocar as nossas manifestações, que são justas e elas devem acontecer num Estado de direito democrático. Não podemos vedar as pessoas de manifestarem-se, porque está lá plasmado na Constituição. Muito bem, obrigado, Ilustre Ngalho. Samsudin, como é que olha para esta inquietação da massa laboral, sobretudo a juventude que esteve em massa na marcha de ontem, do dia 1º de maio, e percebe-se aqui que a questão salarial é o pano de fundo? Exatamente. E deixa-me começar por dar o contexto do que estamos a tratar quando nós falamos do dia 1 de maio, Dia dos Trabalhadores. O que aconteceu, na verdade, para que hoje tenhamos essa data como uma data histórica dentro da sociedade a nível internacional. Estamos a tratar de um dia ou de uma data em que nos Estados Unidos, exatamente em Chicago, um grupo de trabalhadores saiu à rua para reivindicar aquilo que era, primeiro, a carga horária do ponto de vista de trabalho, que tinha que ser reduzido para 8 horas por dia, em termos de trabalho. Depois, aquilo que eram remunerados. É a razão que existiram várias leis do ponto de vista da economia a falar do direito do trabalhador. Uma das leis, mais conhecida, é a lei do Fordismo, que quem trabalhasse na empresa Ford tinha que ter a capacidade de comprar a viatura daquela marca. Mas hoje em dia, se formos a reparar dentro da nossa sociedade, quantos trabalhadores que nós têm a capacidade de comprar, vamos lá ser, de comprar o produto da empresa na qual onde trabalha. Estamos a falar do salário mínimo que o colega Angala aqui trazia do ponto de vista do setor privado de 5.800. Será que o indivíduo consegue fazer vamos supor que estamos a tratar de um segurança, pode conseguir, segurança do supermercado, será que pode conseguir fazer aquilo que é um rancho? Mas ele trabalha ali quer dizer, na porta do supermercado, mas não consegue levar os mesmos produtos para alimentar aquilo que é a sua família. Então, este ainda é um problema que ainda continua a se notar-se, apesar de já estamos a passar séculos e séculos, ainda temos este problema dentro da nossa sociedade. Mas isso por falta do quê? Por falta de desenho de políticas públicas que poderiam viabilizar aquilo que é a vida quer dizer, dos indivíduos dentro da cidade. E também deveria, quer dizer, se essas políticas bem incrementadas poderiam dinamizar aquilo que é o desenvolvimento dentro da nossa sociedade. E reduziria também aquilo que é a informalidade, que eu já vi aqui, me referindo do emprego informal, porque a questão de 8 horas de tempo, que eu ainda volto a colocar, já se esqueceu. Nós temos um funcionário público que o seu salário que ele poderia, quer dizer, ganha naquelas 8 horas de tempo que faz por dia, não compensa. Tem a necessidade de ter horas extras ou ter mais espaço num outro setor para poder complementar aquilo que é o seu bolso no final de cada mês. Então, questão de 8 horas de tempo para um trabalhador ainda continua a ser violada. Eu acho que também o funcionário público, assim como o privado, deveriam lutar por isto, que eles conseguissem um salário que em 8 horas de tempo, quer dizer, o salário tivesse acima ou a par daquilo que são as suas necessidades. Depois já voltar para aquilo que é a função pública. Primeiro, o que eu poderia comentar é a questão dos pronunciamentos da própria ministra, que reconhece que o salário mínimo no país não tem a capacidade de resolver aquilo que é a situação do indivíduo.
que está no setor do Estado. Então, isso também mostra aqui a falha daquilo que eu digo, da questão da agenda para um governo, porque nós sabemos, tanto em termos de autarquias, assim como do governo geral, há sempre aquele pronunciamento que se faz a cada início do mandato, que é um comprometimento de um determinado chefe que vai resolver aquilo que são os problemas, quer dizer, primeiro das questões de salário. Então, nós encontramos, quer dizer, essas situações que ainda não foram resolvidos quando estamos quase no término quer dizer, dos mandatos. Mas, Samsudin, deixe-lhe interromper. A ministra teve este pronunciamento, mas também abre espaço, diz que é legal que as empresas privadas, na base daquilo que é a sua produção, discutam com os seus funcionários, com os seus colaboradores, até que ponto talvez os salários podem ser melhorados na base deste salário mínimo fixado pelo governo. Bom, é preciso ter em conta. Quando o governo fixa uma regra, não há nenhum empresário, na verdade, que tenha a concepção de dar mais. Estou a falar mesmo dos empresários que nós conhecemos. Em Moçambique, eu já disse muitas vezes, a maior parte dos empresários são filiais ou estão ligados ao partido no poder. E esses empresários, ouvindo uma ministra que também faz parte desse colegiado, é óbvio que vai se cingir-se na lei e simplesmente. E qual é a capacidade que o indivíduo tem de dizer ao patrão, olha, eu estou a produzir muito, estou a pedir que dos 5.800 que foi anunciado pelo governo, não pode acontecer demais. Então, aqui nós estamos a dizer que o governo tem que desenhar leis. Eu volto a reiterar, o Estado moçambicano não pode ser um Estado de brancos, de pretos, de negros, de amarelos, tem que ser Estado de todos os moçambicanos. Eu trago um exemplo, claro, quando nós temos o funcionário público a ganhar 9.000 meticais e aquele Estado privado tem que ganhar o salário mínimo de 5.800, estamos a colocar uma disparidade. Significa que uma bicha qualquer, aliás, um anúncio qualquer que virá do Estado para vagas, há de ser aquilo que nós vimos, em que anunciou-se no restaurante que queriam 4 pessoas ou 5, foram quase mais de 1.000 jovens a pedir emprego. Por causa dessa escassez que nós temos. E essa disparidade em que há de se abrir um espaço dentro do setor público e nós todos devemos correr para lá. Porque achamos que o maior patrão que paga mais é o Estado. Então, o que é que nós vamos fazer? O setor privado aqui, eu penso que o próprio setor privado também tem que começar a inserir o seu ponto de vista dentro deste processo. Mas eu volto a reiterar, os privados têm uma preocupação única, lucro, ganhar dinheiro. Ele quando vende, põe aquilo, quer ganhar dinheiro, não está preocupado em este processo. É verdade, temos a falar do ser humano. O ser humano é o maior capital que devemos investir nele para podermos ter uma maior qualidade produtiva. E é isso que devemos fazer. Mas as leis governamentais também devem cingir-se nesse cidadão para que o empresário... Vamos olhar. O chinês está preocupado, de fato, em vir colocar o moçambicano a viver bem e pagar bem. Ou ele está preocupado em produzir, ganhar dinheiro. O moçambicano é o problema dele. E já conhece que o moçambicano, como tem falta de emprego, há de se colocar naquele trabalho, vai ter que fazer. Então, este processo tem que ser mesmo o governo, que é aquele que tutela todos os moçambicanos, que foi legitimado pelos moçambicanos, que foi dado o poder de decisão. É este que tem que dizer, eu acho que o salário mínimo que sustenta aquilo que é a qualidade de vida que nós pretendemos de moçambicano, ao menos colocamos aqui. Eu penso que é por aí. Está a dizer que algumas empresas estrangeiras, algumas multinacionais acabam encontrando esta fragilidade por parte do Estado moçambicano. Muito bem, nós assistimos aqui há anos, se não estão recordados, que houve uma situação na Mosal, penso que na altura o primeiro-ministro, Deus o tenha, o Dr. Pascoal Mucumbi, que já não está conosco, houve uma situação de revolta dos funcionários da Mosal, em que através desta figura que eu mencionei aqui, apareceu a dar aval à Mosal de que, olha, se estão a exigir maiores condições de trabalho, demita-lhes que vamos colocar os outros, porque em Moçambique todo mundo está à procura de emprego. Então, se nós temos um dirigente que tem esta capacidade de dizer a uma multinacional,
que esses que reclamam salário é preciso você colocá-los de fora. Nós estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que não queremos defender aquele cidadão que é nosso. Queremos abrir espaço para que o empresário, esta multinacional que vem para investir no país, pode pensar, mas olhando para este teto que o Estado coloca. Temos esse aparato. Salário mínimo de funcionário privado, 5.800, e dissemos, ok, tudo bem. Acha que aquele que vem aqui para ganhar lucro está preocupado em pagar mais? Ou está preocupado em dar aquilo que o governo diz? Não é culpa dele, é culpa de quem legitimou. Se o governo agora disser que o salário mínimo são 10 mil meticais, o empresário tem que pagar, porque ele precisa daquela mão de obra. Então, é o governo que tem que dar essa legitimidade às empresas, para que essas empresas também olhem para as leis e cumpram-as. A justiça tem que ser por essa via. Agora, dizer que como disse a ministra, vamos dar espaço do funcionário negociar com o seu patrão, o patrão simplesmente vai colocar aquilo que foi fixado pela lei. Exatamente. É outra questão que nós poderíamos observar, olhando para esta questão de salário, já aquilo que eu diria é a migração do setor público para o privado. Exatamente. É a questão ligada com as organizações não governamentais. Nós sabemos que tem acontecido, quer dizer, isso foi a reclamação na altura, eu acho que foi ano passado, do administrador do distrito de Vilanculo e do Mundo, Galiza Amado, que falava da saída dos médicos por parte do Estado para assim, ser integrado nas ONGs. Mas isso era causado por quê? Por aquele problema que nós estivemos aqui a debater durante todo o ano passado, a questão de salário. Nós temos que saber a questão de salário, que é um grande fator do ponto de vista de motivação. Então, quando não haver esta motivação, também podemos encontrar aquela situação que inviabiliza o processo ou o trabalho dentro das instituições. E outro mecanismo que nós poderíamos observar, aquilo que como é que é a produção no nosso Estado nesses dias, depois das sucessivas falhas da tabela salarial única. Vamos ver que não está a ser produzido. Se formos fazer uma vistoria nesses gabinetes, podemos encontrar que a maior parte dos indivíduos estão mais preocupados com aquilo que são as redes sociais. É a razão que nós encontramos enchentes dentro de várias instituições. E também nós encontramos aquele cenário em que temos um indivíduo na função pública que só está lá para cumprir aquelas primeiras horas de trabalho para depois correr para o setor privado para poder compensar esta fase que lhe falta no seu salário. Samsudine está aqui talvez a dizer que essas situações em que alguns utentes, quando chegam nas instituições públicas para adquirir alguma documentação, esta morosidade, esta não atenção por parte dos funcionários tem mesmo que ver com a questão de talvez ter que ir produzir num outro espaço de trabalho. Exatamente, nós encontramos a maior parte, se formos olhar do ponto de vista da docência, a maior parte desses indivíduos, sempre a sua preocupação tem sido com aquilo que são as escolas privadas. Para as escolas privadas, você conta pela a sua presença. Enquanto no setor estatal, a questão que se faz é só apenas você ir assinar, depois pode abandonar. Olhando nesse pressuposto que ele coloca aqui, há de perceber que também este fator salário está ligado às condições de trabalho. Ele colocou uma área sensível, que é a área de educação. Exato. Nós em Moçambique amputamos a educação por causa das condições que nós colocamos. Estamos lembrados, na década de 80, os professores não têm a tabela daqueles que era o seu salário na altura, mas tinha uma coisa, a moral. Um professor tinha a moral de ir educar, colocar aos seus educandos aquilo que são os conhecimentos que ele adquiriu também dos outros, mas com uma linha de percepção de que o Estado precisa de nós todos. E nós amputamos a educação. Não sei se esta educação foi amputada por alguns interesses políticos, posso até dizer, em que começamos a cortar essas condições,
em que o professor muitas das vezes vai à escola, a escola inteira, uma escola secundária não tem giz. Aparece um aluno que talvez conseguiu conservar 2 paus de giz. Então, como é que um docente há de explicar aos seus educandos se lá não tem giz? Depois vamos olhar aquelas condições de termos uma sala que mais ou menos considera-se uma sala para 15 alunos ou 20 alunos. Albergamos 80 alunos. Como é que este docente vai dar aquilo que é a sua capacidade para 80 pessoas quando devia lecionar 20? Então, esta pessoa, mesmo que tenhamos que lhe dar não sei que tipo de salário, aquilo que nós pretendemos de fato não vai conseguir dar. Porque ele, primeiro, precisa de condições de trabalho. Condições de trabalho, muitas das vezes, é ter essas condições adequadas. O número reduzido, estamos a falar de uma sala que tem a dimensão para receber 20 alunos, passa para 80. Parece que falar de doenças neste país aqui é muito bom. Nós, quando tínhamos Covid-19, é verdade, era tão difícil gerir aquilo, mas não aprendemos. Porque, obviamente, conseguimos reduzir as salas para 20, 25 alunos e parece que aquilo dava um bocadinho de luz aos docentes. Neste momento, voltamos a 80. Este professor chega na escola pública, fornece fichas e faz os 90 minutos que se calhar tem que fazer ali e quer correr para a escola privada, para ir buscar mais horas, para poder juntar no seu pacote salarial e vai conseguir a cesta básica e algumas coisas. E olhemos para este processo. Na questão, este processo de educação e na saúde também pode acontecer mesmo, mas em que nós estamos a formar jovens. Esses jovens, quando saem da formação, querem trabalhar, querem condições, querem trabalhar em boas condições e terem um salário adequado. Na medida em que ele pensa em alimentação, criar família, ter uma casa condigna para poder habitar, este processo é longo, mas é um processo que, muitas das vezes, sufoca o jovem profissional, naquele momento que entra. Vimos aqueles jovens a marcharem e a reclamarem de fato. Porque ele entra no mercado de emprego e ele quer resolver os problemas que lhe levaram a ter emprego. Quer pelo menos prover alimentação para a família. Depois, com este salário, permita que eu termine. Com este salário, não é possível juntar uma moeda qualquer para adquirir, pelo menos, um espaço. Porque neste país aqui, para ter espaço, é preciso comprar. E há uma outra coisa óbvia que disse meu colega aqui. A questão, por exemplo, do indivíduo que trabalha no supermercado e ganha esses 5.800. Ele não consegue no final do mês, dentro do mesmo supermercado, conseguir prover a cesta básica, a comida básica, aquilo para a casa dele. Então, esta reforma que houve no dia 1 de maio em Chicago é uma reforma que deve ser enaltecida no contexto em que os jovens também saíram à rua a perseguir esse pacote de fordismo, porque naquela altura havia um trabalho que era um trabalho pesado, a carga horária e o salário era baixo. Então os jovens entenderam que não, aqui estamos a ser sufocados com isto e então temos que reclamar. Então, neste momento, os moçambicanos devem olhar aquilo que é a sua produtividade em termos das instituições onde estão inseridas e começar a perceber, estamos a dar mais, mas estamos a receber pouco. E o Estado moçambicano tem que parar de vir ao público, através do nosso governante, dizer que não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Porque, ao contrário disso, assistimos ao esbanjamento do dinheiro. Este é que é o problema. Quando eu vejo que o meu Estado está a esbanjar dinheiro para indivíduos, obviamente, que estão ligados ao sistema estatal, à direção do Estado moçambicano, isso mancha ou entristece o jovem que está à procura do seu ganha-pão e ter uma palhota, pelo menos. Mas nós não temos essa capacidade de tentarmos trazer uma abordagem clara para o jovem. A maior parte dos jovens são informais, obviamente, porque não temos, por isso que eu volto a encorajar os jovens, temos que trabalhar. Temos que trabalhar porque o país precisa de nós e este trabalho, um dia, não é o Estado que vai conseguir nos pegar como um Estado, como um governo todo. O Estado tem que começar a pensar que se eu abrir, porque está a abrir o espaço para essa guerrilha que estamos a aproximar, em que o Estado, nós todos vamos olhar para o Estado como o maior empregador e aquele que paga bem. E todos nós vamos nos sufocar a guerrear para um lugar no Estado. Isto é um problema que quem está a gerir o Estado hoje não está a conseguir fazer leitura. Samsudino, essa questão do ilustre Ngalo pode vir talvez abrir ou ampliar aquilo que são estas situações de corrupção para poder ingressar ao emprego no Estado.
dias tem sido com a questão de recrutamento, principalmente para as forças de defesa e segurança. Estamos a falar da polícia, assim como para as questões militares. Nós sabemos que são os únicos postos que nos últimos dias têm fornecido emprego para muitos moçambicanos. O que é que nós nos deparamos, quer dizer, com o que aí nos deparamos dentro da sociedade? É a questão da corrupção, quando é o momento da seleção dos indivíduos para ir, quer dizer, para ser afetado, ou, quer dizer, aquele treinamento é matulano. Então, esta questão de pensarmos por via daquilo que são as políticas, que o Estado é o único empregador, claramente que empurra um país para este fenômeno quer dizer, de corrupção. Na medida em que não há aqui políticas que consigam, quer dizer, que são estabelecidas pelo governo para que possam limar aquilo que são problemas dentro de uma sociedade. É a questão do salário, é a questão de convencer os empregos. Quando falo de emprego, estou a falar quer dizer, das empresas por serem empresas estrangeiras, não são bem convencidas para instalar, quer dizer, para desenvolver as suas atividades em Moçambique. Nós vimos já algumas empresas que acabaram por desistir por causa daquilo que é a própria, quer dizer, a burocracia. Então, nós aqui diminuímos os empregos e ficamos somente com o Estado como o único empregador. Então, isto abre a questão da corrupção. O exemplo do regulamento Bravanelane é o mais conhecido dentro da sociedade. Muito bem. Só para terminar, eu só queria lembrar que o Estado moçambicano, enquanto continuar a privilegiar o setor, o trabalho terciário que nós temos, de prestação de serviço e tudo, nós não vamos sair dessas amarras. Nós precisamos de produzir. Temos a sorte, temos a terra, temos a água e terras aráveis extremamente, todo este país aqui, uma terra fértil para a produção. O setor que devia buscar mais jovens, abarcar mais jovens, é o setor da agricultura. E está plasmado na Constituição da República como base de desenvolvimento para um país. Não estamos a dar vazão a este espaço da agricultura. Porque é o setor da agricultura, com vários regadios. Temos aqui o Incomate, temos aqui o Embuluze, temos vários rios que devemos aproveitar e colocar o jovem a produzir e darmos essa vazão de que estamos a produzir, estamos a trazer mais jovens para o emprego. Mas não estamos a dar isso. E nós privilegiamos prestação de serviços, setores terciários. Este setor terciário é para uma certa elite, é para uma certa juventude. Então, é preciso nós olharmos que a maior parte da nossa população está na zona rural e esta população faz essa migração de vir às cidades à procura de emprego. E qual é o emprego que nós temos aqui? Não temos indústrias, não temos uma capacidade de empresas que vão recrutar tantos jovens. E qual é a capacidade profissional desses jovens que saem do campo para as cidades? Não há. Então, acabamos tendo o setor informal como o setor que abarca tanta juventude. Este setor formal, nós estamos a assistir dia após dia. E não queremos, de fato, formalizar este setor formal. Para que nós tenhamos, porque o Estado precisa de controlar esses jovens que estão no trabalho formal, para poder amanhã, poder cotar-lhes, porque é preciso que o jovem tenha consciência e cresça com esta capacidade de que eu devo pagar o imposto para que o meu Estado seja o provedor de serviços que eu pretendo, que é a questão da saúde, a questão da educação, a questão de infraestruturas. Tem que ser um proveito que vem dessa juventude. Mas essa juventude precisa desta educação fiscal, de ter a percepção de que um pouco daquilo que eu faço, eu devo dar ao Estado. E o Estado ser honesto. Ou por outra, os que estão a gerir o Estado de Moçambique, ser honesto nesta capacidade de gerir o jovem, na questão de educação fiscal, para que ele tenha a capacidade do pouco que ele produz, deve colocar a quem deve gerir o Estado, mas este, por sua vez, prover os serviços que são necessários para o crescimento do Estado moçambicano. Porque se nós continuarmos a deixar as pessoas de forma formal, a produzirem, a trabalharem como assistimos a juventude, está a viver de nhongas, a viver de boladas, mas esses nhongas e boladas e tudo, o dinheiro, o Estado ganha o quê? Não ganha nada. Então, nós temos que começar a ensinar a juventude que o Estado não está conseguindo nos dar o emprego, mas estamos a dar o trabalho. E esse trabalho que nós fazemos, é através desse trabalho que temos que tirar um pouco para dar o Estado, para que tenhamos salas de aulas condignas para os nossos filhos, para que tenhamos um hospital com
kits necessários para poder curar um certo indivíduo de uma certa doença. Então é preciso nós educarmos esse jovem. Que hoje não queremos abrir espaço para que ele seja formal, continuamos a deixar ele no informal, mas esse espaço de deixar no informal também temos que educar para que ele tenha consciência de que tem que ter esta capacidade de tentar deixar alguma coisa para o Estado moçambicano, porque continuarmos assim, vamos ver jovens, alguns conseguem, vão enriquecendo, mas também não vamos questionar de onde é que vem, por causa dessas boladas que nós até legitimamos como se fosse uma coisa normal num Estado moçambicano. Então não podemos continuar assim. Por essa via, os jovens devem continuar a trabalhar, e vamos exigir dos que estão a gerir o Estado, para que da melhor forma consigam nos dar aquilo que nós aprendemos, porque conseguimos ver que temos terra, temos água, e só precisamos ter ideias de quem está a gerir o Estado para podermos produzir. Muito bem, Samsudino, volto para si. Olhando mesmo para este ponto que tem que ver com a questão informal, há muitos jovens na cidade, melhor na Baixa da cidade de Maputo, ontem terão colocado esta vontade de ter financiamento por parte do Estado para poder injetar naquilo que é o seu negócio e produzir mais. Acha que há este espaço para que o governo talvez olhe para esses jovens informais que estão em várias artérias da cidade de Maputo? Olhando para aquilo que são atividades desenvolvidas pelo Estado nos últimos dias, eu diria que é bem difícil, na medida em que não só temos jovens a desenvolver o seu trabalho do ponto de vista informal, mas também temos aquilo que é a informalização das próprias instituições públicas. Quer dizer, em que sentido, quando eu digo as instituições públicas têm estado a funcionar de uma forma não informal? É aquilo que o colega aqui referia, a questão quer dizer, relacionada com o nepotismo, a questão ligada com esses escândalos quer dizer, da corrupção. Então, há processos que são desenvolvidos que, quer dizer, ligados ao financiamento, que se olharmos aquilo que são, quer dizer, as suas tramitações, não seguem um processo legal e não se avalia aqueles que são os melhores projetos. Então, programas relacionados com financiamento existem, mas não seguindo aquilo que são trâmites legais, dificilmente vamos patrocinar ou financiar aquilo que são os melhores projetos. Então, ainda tendo instituições a funcionar de forma informal, que, quer dizer, que se obedece à questão ligada ao nepotismo, dificilmente nós teremos estado ao serviço de toda uma comunidade ou de toda uma sociedade, mas será um Estado que privilegia um determinado grupo por pertença. Pertença porque eu vou financiar este jovem porque neste jovem terei, quer dizer, um valor X quer dizer, a ganhar. Isso pode também ser verificado naquela questão de terceirização de serviço. É só, quer dizer, analisarmos, olharmos que tipo de empresa, quais são as empresas que ganham esses projetos, quem está ligado quer dizer, a esta empresa para ganhar aquele outro projeto. Será que aquele é o melhor projeto que deveria ser, quer dizer, deveria ser chamado para prestar esses serviços nesta empresa? Claramente que não, mas por essa questão relacionada com o clientelismo, questão de... Meu colega, desculpa. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nisso, mas 30 segundos. Sim, só para frisar o que ele disse. A questão, por exemplo, temos agora a Secretaria do Estado para o Emprego e a Juventude, que este Secretaria do Estado vai recebendo projetos de cada jovem. Olha, quem são os jovens que são instados a dar o projeto? Primeiro, porque nós temos que ser claros aqui. A questão das amarras partidárias dentro do Estado moçambicano é uma coisa séria. Mas é uma questão séria mesmo. Em que se você não faz parte do cartão vermelho, você não tem espaço para isso. Nós estamos a ser sinceros. Nós assistimos nos distritos. Quem são os nossos aqui? Eu fulano, então esses vão ganhar. Na altura dos 7 milhões, também acontecia a mesma coisa. Em que era suposto que se colocasse uma lista, eu mesmo já concorri nessa altura. Os meus amigos vizinhos ganharam, eu perdi. Eu já tinha um projeto que já estava em funcionamento, era simplesmente para poder desenvolver mais esse meu projeto.
Os meus amigos vizinhos não tinham nenhum projeto, escreveram ali, nós vamos comprar madeira, vamos fazer barcos para pescar magumba nos pescadores, não sei o quê. Ganharam. Agora me pergunta, chegaram a ter barcos? Não. Simplesmente aquilo foi um dinheiro de ganhar, esbanjaram e desapareceram. Porque sabiam que tinham uma linha de onde vinham, era preciso, porque já era identificado como um indivíduo que não faz parte daqueles que deviam ser os deles, não ganhei o projeto. Então, este país, no dia que conseguirmos, seja quem for a dirigir esse Estado moçambicano, não vou falar de partido A nem partido B, mas aquele que for a dirigir moçambicano, se conseguir conciliar o Estado moçambicano como um Estado de todos os moçambicanos, não um Estado daquele grupo em detrimento de outro grupo, porque aquele grupo não merece, porque não faz parte daquele grupo, nós vamos ter um Estado moçambicano que nós almejamos. Este é uma doença que deve ser sanada, deve ser curada de forma imediata. O Estado moçambicano não pode ser refém a um grupo de pessoas que são legitimados, que pertencem a um partido A. Não funciona. O Estado moçambicano tem que ser de todos. Se há há um concurso que nós temos que colocar os jovens a concorrer para um certo tipo de kit ou de emprego, temos que abrir esse espaço e aquele que merecer, de fato, pelas suas qualidades, deve ser aquele que vai ganhar o concurso. Não porque tem que ganhar, porque não, se não pode ganhar aquele engalo, porque não. Mesmo nas empreitadas para fornecimento de bens e serviços nesse Estado moçambicano, quando descobre que o comboio não é daquela linha, não vai ganhar esse contrato. E nós estamos a dizer claramente o que acontece. Muito bem, Luís Então, Tangalo, temos que, de fato, vamos colocar isto num switch off. Tem que terminar este assunto. Muito bem, em 30 segundos mesmo para sairmos deste para outro tema. A ministra ontem, na sua intervenção, teria dito que as empresas devem sim divulgar aquilo que é a sua produção mensal ou anual com os trabalhadores, com os seus colaboradores, para que haja esta clareza, esta comunicação vai abrir espaço para que a questão salarial seja justa. Acha mesmo que há esta possibilidade, há esta cultura, ou melhor, as empresas, os empregadores podem trazer esta cultura no seio das empresas? Eu acho que é muito difícil e dentro da nossa sociedade. Nós já estamos acostumados a não prestar as contas. Quer dizer, saiu aquela lei relacionada com a questão de cada dirigente ou de cada indivíduo que tomasse a posse primeiro tinha que declarar aquilo que são os seus bens. Mas o que nós observamos dentro da nossa sociedade, isso não acontece. Então, não temos quer dizer, esta cultura enquanto Estado relacionada com a questão quer dizer, de fiscalização, assim como de apresentar aquilo que são os nossos ganhos. Eu não acredito, mas essa foi uma mensagem, na verdade, para passar o dia e também evitar ou limar aquilo que seriam as questões que poderiam advir sobre a questão ligada ao salário. Luís Tangalo, só mesmo para sairmos, olhando mesmo para os setores que queixam-se da questão dos salários, das péssimas condições de trabalho e também dos despedimentos massivos sem as justas causas, o setor da segurança privada é que queixa-se mais. Se formos olhar para aquilo que foram as intervenções ontem, o setor da segurança queixa-se mais e há uma ideia por parte deste setor de as empresas de segurança, as mais pequenas, juntarem-se e talvez criar-se 2 ou 3 empresas para que haja talvez esta possibilidade dos salários serem melhorados, porque há empresas de segurança que pagam 1000 meticais aos seus colaboradores. Bom, primeiro tem que colocar essa questão. Quem é que legitima para que essas empresas existam? Quem é que dá o aval para que uma empresa de segurança seja de fato uma empresa de segurança? Porque uma empresa de segurança tem que ter várias facetas. Tem que passar no Ministério do Interior, tem que ter aquela legalidade que é dada para legitimar a tal empresa. Quem dá isso é o governo. Então, quem tem que legitimar também aquilo que é a qualidade do funcionário, quem que dar as condições e tudo, quem deve definir isso é o próprio governo, porque é o legislador, é aquele que tem o poder de dizer isto tem que ser, isto não pode ser. Essa questão, por exemplo, das empresas privadas, nós já assistimos já há bastante tempo a reclamarem, porque há aqui, não sei se podemos chamar de lavagem de dinheiro este processo de empresas de segurança, em que alguém cria uma empresa de segurança, consegue ter
os seus homens nas instituições onde os coloca, aquelas pessoas pagam, mas por sua vez não pagam salário. Pouco salário, estamos a falar destes 5.800 que é aprovado, e depois aqueles funcionários, 2, 3 meses, não têm salário. E nós assistimos várias vezes essas empresas de segurança a reclamar. Então, aqui, quem que tem que dizer um checkmate deste assunto é o legislador, aquele que tem o poder de dizer isto tem que ser, isto não pode ser. Há um outro ponto também interessante que se formos a ver, há uma multinacional em Tete, se não perco a memória ou não minto, é a Val, em que há uma percentagem que foi legitimada para dar os vizinhos, aqueles que vivem na zona circunvizinha da mineradora, que é para poder resolver alguns problemas, porque aquelas pessoas, por causa da situação, podem vir a ter doenças, podem vir a ter 2, se não perco, são 2 ou 20%. Já apareceram várias vezes a reclamar que não estão a ter esse valor, não estão a ser dados. Mas nós temos alguém que legitimamos-lhe o poder, que tem que ser aquela pessoa, que tem que ser ele a obrigar aquela empresa para nos dar os 20% que prometeu. Eu, cidadão que vivo ali perto, qual é a capacidade que eu tenho de ir a Valzeira para você disse que ia me dar 22%, dê-me lá. Não. Então, temos alguém que delegamos o poder, sabe? Essa questão de delegar o poder, nós delegamos o poder ao indivíduo. Ele tem tudo que é o aparato estatal para lhe apoiar, a ir exigir aquilo que o povo quer. Então, se nós não conseguimos, aquele que nós delegamos o poder, não consegue prover aquilo que é o serviço que o povo lhe deu esse poder para poder lhe dar, é porque alguma coisa não está bem. Essa questão de corrupção, essa questão de nepotismo, estamos aqui a falar, é que os nossos dirigentes desviam-se daquilo que devia ser a legitimidade deles, do poder que lhe foi instituído, para poder trabalhar e mostrar aquilo que é a atividade para o povo. Desviam-se para fins pessoais e individuais. O Estado moçambicano está nessas amarras há 47 anos, vamos fazer 48 há um mês. Então, este assunto, vamos continuar a falar, mas é um assunto que os nossos dirigentes sabem que é preciso colocar o fim desta brincadeira, porque é uma brincadeira que não vai fazer o Estado moçambicano crescer. Muito bem, Luciano Galo, obrigado. De um lado para o outro e vamos... Obrigado. Vamos ter uma saída. Vamos olhar agora para o nosso segundo tema. O nosso tempo já está mesmo a fugir. Vamos olhar para a questão das eleições distritais. A Comissão de Reflexão sobre a pertinência das eleições distritais teria, ou melhor, já trouxe aqui o resultado do relatório e diz que não há condições para a realização dos pleitos em 2024. Samsudin, volto mesmo para si. Como é que olha para este relatório, este resultado, uma vez que esta comissão tem 45 dias, ou estavam aqui estabelecidos 45 dias para este exercício, entretanto, em 15 dias traz-se este resultado. Como é que olha para este relatório da CRED? Exatamente. Esta é uma questão muito interessante. Quando nós olhamos para aquilo que é o funcionamento do Estado num determinado lugar, estamos a falar daquilo que é um espaço geográfico. E esse espaço geográfico em que estamos a tratar este assunto é o continente africano. E tratando-se de um Estado do continente africano, nós sabemos que tem os seus problemas. E um desses problemas é a questão da centralização do poder. Estados africanos todos nasceram com este dilema aqui relacionado com a centralização do poder. E isso foi uma instituição que foi promovida mesmo pela questão relacionada com o neocolonialismo. Era uma questão de ainda conseguir controlar aquilo que eram os seus, porque a questão da descentralização poderia provocar distúrbio. O colono não poderia conseguir continuar a controlar aquilo, aqueles os líderes africanos. Então, a África, assim como Moçambique, nasce com a questão da concentração ou da centralização do poder. Então, é muito difícil Estados africanos abandonar esta política relacionada com a questão da centralização do poder. Mas indo naquilo que é o ponto relacionado com a questão daquilo que é o projeto,
é a recomendação trazida pela esta comissão. Em primeiro lugar, o que nós deveríamos observar é a questão quer dizer, de ideias de cada membro que fazia parte daquela comissão. Será que esses membros poderiam pensar de uma forma contrária em relação àquilo que é o pensamento do presidente da República? Nós podemos observar um dos indivíduos que, quer dizer, que é mais sonante dentro deste processo. Tem participado naquilo que é quer dizer, nesse fórum de debate, a priori, nós já sabíamos qual era o posicionamento deste indivíduo. Podemos ter o caso do professor Ismael Moussa. Sempre, quer dizer, ele sempre defendeu a questão de não a realização de eleições a nível de distrito. Ele já trazia o seu argumento. Então, não poderia ser aqui contrário. Não é questão de estar a condenar aquilo que é o posicionamento dele. Ele fez as suas análises, mas foi chamado, mesmo já sabendo que ele já tem uma ideia prévia em relação ao fator que está, quer dizer, ao fator que vai analisar, quer dizer, no terreno. E também devemos olhar aquilo que foram as preocupações desses indivíduos que estiveram aqui envolvidos dentro do cenário. Eles foram procurar aquilo que são os problemas relacionados com os distritos nesta altura. E a questão mais sonante aqui foi a questão dos ciclones, foram os problemas financeiros. Então, quer dizer, esse panorama, eles já vinham com uma resposta prévia antes mesmo de começar quer dizer, com o processo. Mas também eu acho que poderia deixar aqui ficar aquilo que é a minha opinião relacionada quer dizer, com este processo de eleições a nível de distrito. Nós como Estado, nós como moçambicanos, será que estamos preparados para avançar para a questão de eleições distritais? Qual seria quer dizer, a prioridade antes das eleições a nível de distrito? É a questão da fortificação das instituições. Nós temos as instituições que não são fortes. Temos instituições que dependem essencialmente da figura do chefe de Estado. Esse processo não passa... Desculpa, eu não concordo com o colega. Sim, mas... Não concordo muito bem. Deixe-me terminar. Não concordo. Deixe-me terminar. Nós temos esta questão. É uma lei que havia sido legislada entre o governo e a Renamo, na altura da assinatura do acordo de paz, da paz definitiva. Por que é que vem se quebrar agora? Porque nós temos instituições frágeis. Nós temos um parlamento frágil que vai aceitar acolher este ponto nesta altura. Por quê? Qual é o interesse que quer se resolver com esta, quer dizer, com este todo cenário? Então, a prioridade para o Estado moçambicano tinha que ser a fortificação do Estado, das instituições. Porque este ponto das eleições distritais não deveria ter passado se nós tivéssemos instituições fortes. Então, se nós não tivermos instituições fortes, não estamos capacitados para ter eleições a nível de distrito. Bom, eu acho que vou começar por aí. Não concordo muito bem com o colega Camuçadinho, aquilo que diz sobre a questão de instituições fortes. Bom, dentro do distrito, penso eu, na sua introdução falou sobre instituições fortes dentro do distrito. Como é que havia de se viabilizar? Não, instituições fortes a nível estatal. Não, é verdade. Então, não tendo instituições fortes. É verdade. Mas como é que vamos passar neste ponto para termos instituições fortes? É preciso demistificar, é preciso descentralizar o processo. Quando tu não descentraliza o processo, vai continuar a ser o homem apogeu, aquele que está lá, o rei, que depois ele vai fazer descer tudo o que ele pensa. Então temos que descentralizar. Agora, há várias linhas evocadas ali, finanças e outras coisas. Eu não quero discutir sobre esse aspecto porque, se formos a colocar finanças, já sabemos que o país não tem problema de dinheiro. Quando é para alugar um carro, uma empresa criada em março já pode adjudicar 88 milhões para alugar viaturas. Então não há falta de dinheiro aqui. Não colocamos dinheiro. Olha, eu penso que nós temos que ser um Estado que tem que parar de termos negociatas. A nossa Constituição não pode ser mexida em cada ciclo eleitoral. Temos que ir mexer a Constituição para alterar alguma coisa porque não beneficia aquele assunto. Nós temos que ter leis
que nos permitam ficar 20, 30 anos a percebermos de fato que Estado nós pretendemos. Nós tivemos este acordo da cessão das hostilidades para um fim da guerra de forma definitiva, a reintegração, esse processo todo, em que houve este consenso de que tem de haver eleições distritais em 2024. Este consenso foi legitimado pelo governo da Frelimo e a RENAM. O MDM disse que essas negociatas feitas por dois atores, quando num Estado moçambicano temos vários atores, temos várias forças vivas, que deviam ser inclusas neste processo. Porque falar de eleições distritais não está a falar da RENAM, nem está a falar da Frelimo, está a falar de todo o país. E todo o país não é só a RENAM nem a Frelimo. Então, este processo era preciso que todos os atores, todas as forças vivas de moçambicanos fizessem parte para poder melhor se discutir e chegaria-se a um consenso de que, obviamente, essas eleições são viáveis para 2024 ou não são viáveis. Qual era o interesse naquele momento? Se calhar, do presidente Inhosse, era fazer o seu papel, ter o teu status elevado, no contexto em que eu vou conseguir um consenso de paz. Já consegui, e já estamos neste processo de reintegrar os homens, e depois cria esta clivagem de que não vale a pena termos eleições distritais porque isto não funciona. O colega aqui fala da questão de instituições fortes, até colocou a Assembleia da República. Está a falar da Assembleia da República, onde estão representados 3 partidos. Temos lá a RENAM, temos o MDM, mas os partidos na oposição sempre colocaram a par de que a Constituição não pode ser violada. Quem são os que estão a violar a Constituição? Como é que vai conseguir, colega, trazer instituições fortes, se neste momento você não quer descentralizar o país, quer manter as pessoas? Porque nós estamos a dizer, se nós temos eleição distrital, nós vamos eleger o administrador. Não há de ser um administrador indicado. Neste momento temos administradores que nem deviam ser administradores, obviamente, pelas suas qualidades. Não tem nenhuma linha de ser legitimado como administradores. Mas alguém que os quer, alguém que os acha que são úteis para ele, coloca-os como administradores. E nós estamos a dizer que não temos instituições fortes. Eu acredito que de fato não temos, olhando nesse pressuposto de não separação de poderes. É que se nós tivéssemos um juiz bom, que é a Procuradoria-Geral da República, poder olhar para esses pressupostos e dizer, não, isto não funciona. Se nós tivéssemos esta separação do poder do Legislativo, o Executivo a fazer o seu papel, o Legislativo também a fazer o seu papel, mas nós vivemos um Legislativo que está atrelado a partido político, que esse partido político tem um dirigente máximo. Esse dirigente máximo, quando diz o que pensa, tudo desce para a base e todos concordam. Este é que é o problema. E nós não podemos ter um Estado assim. O dirigente máximo diz uma coisa, desce para o legislativo, que são os deputados, e os deputados concordam com aquilo que... Eu nunca vi em nenhum momento em que o governo vai ao parlamento para poder dizer aquilo que é, ou informe do trabalho que fizeram durante o percurso do ano, ou durante o percurso do exercício anual que eles fazem. Nunca vi, eu ouvi nenhum deputado que diga ao contrário, que alguma coisa não está bem, que há um aparato de que está tudo bem. Então, este é o problema que o meu colega está a colocar. Como é que vais ter uma instituição forte se essas pessoas estão com um indivíduo, comandante em chefe, topo, que ele... E o MDM já disse muitas vezes sobre isso, que nós precisamos de retirar alguns poderes que o chefe de Estado tem. Esses poderes, se alguns poderes que o chefe de Estado tem serem retirados, vai facilitar abrir espaço em que um deputado que tem a capacidade, inuidade, ser psíquico, de pensar, de dizer, isto não concordo. Eu acho que o Estado não pode andar assim. Mas neste momento, não pode dizer o seu chefe, que é o presidente do seu partido ali, porque em algum momento ele pode dormir, deputado, acordar o cidadão, porque aquele indivíduo é o chefe dele lá no partido. Então, temos que ter a capacidade para podermos dizer, olha, esta comissão que foi criada para a reflexão sobre as eleições é uma comissão que já sabia o que tinha que dizer, por isso, primeiro falaram de 15 dias, depois 45 dias, e ao mesmo tempo voltou a dar a resposta em 15 dias. Quem são as pessoas? Olhando mesmo para este ponto, tendo em conta que o nosso tempo, foram 45 dias estabelecidos, em 15 dias
foi possível ouvir Moçambique está na casa dos 33 milhões de habitantes. Foi possível ouvir todas as esferas da sociedade neste tempo? Ia para essa questão. Quem são os inquiridos, aqueles que foram inquiridos? Não sei se vem no processo, não li ainda o processo, mas quem são as pessoas que foram inquiridas para poder dizer, olha, eu, moçambicano que vive em Chitima, vejo que não há condições de vocês elegerem um administrador nesta zona aqui. Quem são essas pessoas que foram inquiridas? 2. Há uma recomendação que esta comissão dá ao governo, de que o governo tem que voltar a entrar em consensos com os outros partidos, porque se não entra em consenso poderá haver essa clivagem. Olha, eu penso que o governo, antes de criar esta comissão, tendo em conta que tinha lá o ator principal, que é a própria Renamo, que este governo da Frelimo fez o acordo desta lei, mas como o acordo passou para a Constituição da República, já não é pertença nem da Renamo nem da Frelimo, é pertença de todos os moçambicanos, criar-se o referendo. Este referendo servia por criar-se primeiro a lei de referendo, que ia consultar os moçambicanos, se concordam, querem isto ou não querem. Neste momento, a recomendação de que é preciso sentar com as lideranças dos partidos políticos para poderem discutir este assunto de não viabilização das eleições em 2024, nós estamos a retroceder. Porque nós dissemos há muito tempo que é preciso sentarmos e discutir o pacote de descentralização no seu todo. Nós temos agora a questão do secretário de Estado. Qual é a função do secretário de Estado de uma província onde temos um governador eleito? Não. Ele só está ali para passar a classe, ter o seu aparato, ter o seu dinheiro estatal e vai gastando aquilo que era público e depois não temos o resultado que nós pretendemos naquela província. Então, este é o assunto que devemos ter. Esta comissão devia ter trazido esta abordagem. De que nós temos uma figura de secretário de Estado, não está a dar bem. Esta figura de Estado perturba a gestão do governador a nível da província. Então, exatamente. Este tem que sair, porque nós, é aí onde devemos começar a pensar na descentralização, discutir todo o pacote de descentralização. Exatamente. Porque trazer uma reflexão de eleições em 2024 não são viáveis, não há condições. Quais são as condições que queremos? Exatamente, eu acho que o colega Angala voltou ainda àquilo que é a minha análise. Eu só estava a refutar a situação de instituições fortes, a negar que, na sua opinião, não pode haver eleições, porque não temos instituições fortes. Logo de início, e aquilo que, os aspectos negativos que o colega foi todo arrolando ao longo daquilo que é o seu discurso, voltam a recair naquilo que é a falha, que é a questão de fala de instituições fortes. Imagina se nós, como Moçambique, como Estado moçambicano, tivéssemos poderes divididos. Nós temos o poder legislativo a funcionar à sua maneira. Nós tivemos o poder judicial a funcionar à maneira. O executivo também à sua maneira. Não haverá aqui uma ligação de todos esses poderes a um único indivíduo. Nós não teríamos a situação que está a acontecer agora do ponto de vista, quer dizer, a nível provincial, intergovernador, assim como a questão do secretário de Estado. Mas isso deve ser o quê? A falta de instituições fortes. Porque todos nós dependemos do único indivíduo dentro da nação moçambicana. E eu ainda disse, essa questão de se voltar a se debater aquilo que faz parte da Constituição é porque não temos instituições fortes. Não teríamos nós, a Assembleia da República, o Parlamento, a voltar a aceitar ponto do único indivíduo, neste caso que é o Presidente da República, só porque ele é o chefe máximo. Se nós tivéssemos aqui instituições fortes. Então, a questão que nós deveríamos, como Moçambique, como... Um minuto. Mas deixa-me terminar. 30 segundos. Só queria. Estamos só com 30 segundos para fechar o espaço. O que está a dizer. Sabe, conhece o embandeiro? O embandeiro, companheiro? O embandeiro é uma árvore tão frondosa mesmo, que ela, para ser derrubada, tem que trabalhar muito. Tem que ir por baixo do caule, tentar cortar pelas facetas, colocar lá o fogo. Ele pode ficar 2, 3, um mês a queimar até cair o embandeiro. Então, descentralizar o país é uma forma de tentar colocar o fogo à volta do embandeiro para poder fazer cair este embandeiro. Porque este embandeiro, se não pudermos negar de descentralização, de ir às eleições que está lá pelas mãos na Constituição, é um negar que tem a ver com a percepção de que eu terei uma parte do meu território como influência que vou perder. E esta parte da patologia histórica que a Frelimo pensa que vai perder, bloqueia este assunto. Muito bem, vamos ter que continuar a termos
administradores indicados por indivíduo que acha que são amigos dele para estarem lá para estamos nós já queremos mesmo, eleger administradores, no fim, administradores que sejam legitimados pela sociedade localmente. Mas eu ainda estava a terminar aquilo que era o meu raciocínio. muito bem, menos de 30 segundos. Exatamente, esta questão de nós termos esse administrador, exatamente tudo, quer dizer, que não tem nenhuma função, é a questão de não termos instituições fortes. Não temos lá nós, quer dizer, do ponto de vista da nossa, quer dizer, da nossa organização, daquilo que é a estrutura de governação, não temos instituições que podem impedir aquilo que é o pronunciamento do presidente da República. Então, nós não vamos trabalhar naquela questão de vamos às eleições distritais. À meia volta, o presidente entende que vai dentro do, quer dizer, de um distrito onde há um administrador eleito, vai colocar o seu secretário. Nós estaremos aí ainda a sufocar aquilo que são as contas. Então, na sua opinião, Muito temos bem. que descentralizar. Temos que Primeiro, o que nós devemos fazer como nação é fortificar o nosso Estado, evitar com que todos os poderes estejam com o presidente da República. Você vai fortificar, o sistema está montado. Primeiro, é o parlamentão. Está tendo o sistema. Muito Como, bem, como o Estado está continuamos- montado, não temos como. Então, mesmo as continuamos eleições- semana que vem. Agora vamos às autarquias. Ilustre E nós Galo, entendemos que as autarquias, de fato, Ilustre seja Galo. uma forma de descentralizar o Estado e é uma forma, quando, por exemplo, numa Vamos, autarquia vamos, ganha a oposição, continuamos nós temos semana que certeza vem. naquele lugar É mais, há um outro tipo de... próxima terça-feira continuamos este espaço. Boa tarde, obrigado pela atenção. Tchau, tchau, até a próxima.